queremos participar aos senhores, que após a palestra da doutora Gisela, teremos espaço para perguntas. Quem eventualmente tiver algum questionamento, por gentileza, faça por escrito, distribua para a nossa equipe, que será conduzida a nossa palestrante. Teremos agora, então, a palestra com a sua excelência, a doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo Moraes, desembargadora, vice-presidente judicial do TRT da 15ª Região. Boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de estar participando desse evento tão nobre que muito enriquece o nosso tribunal, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Obrigada, doutor Braga, doutora Adriene, as minhas colegas Rita, Patrícia, enfim, todos aqueles que eu quero aqui presente parabenizar por esse trabalho tão engrandecedor e tão magnífico, vindo da magistratura, juntamente, como o doutor Rodrigo Braga falou, para dar esse alento à sociedade, para dar essa distribuição de conhecimento e compartilhamento, eu diria, né? Porque tudo que a gente dá, a gente recebe muito mais, como ele mesmo falou. Num primeiro momento achou que não seria tanto, mas a gente depois vê que tudo que a gente entrega, a gente recebe em dobro. Então, eu acho que é isso mesmo, a 15ª é um tribunal muito aguerrido em certas atitudes humanitárias, né? E eu fico muito honrada dele pertencer e de hoje estar aí na postura de uma vice-presidente judicial. Então, eu acho que o doutor Braga já deu início à minha fala, que não é palestra, é apenas um bate-papo, uma troca aí de boas práticas que a gente está fazendo hoje no nosso tribunal, e dizer que, efetivamente, a Justiça do Trabalho ela vive eternamente em novos desafios, né? Eles mudam de figura, eles mudam de cara, mas a gente tem sempre, em algum momento, um desafio a transpor. Então, como o doutor Braga até falou, eu acho que o judiciário como um todo, hoje, ele não é mais aquele judiciário do passado, né? O juiz, hoje, é uma figura diferente, é uma figura que quer procurar o problema e, mais ainda, ele quer tentar solucionar esse problema. Então, essa característica hoje do magistrado, como eles de primeiro grau, que foram lá, que buscaram uma tentativa de tentar melhorar a sociedade através desse trabalho magnífico, desses convênios que vêm sendo assinados, e eu digo mesmo do segundo grau, onde a gente sentiu que o desembargador hoje, quando fala, os meus filhos aqui brincam, quando falam, minha mãe é desembargadora, pensam naquela velha coroca, né? Com aquele coisa por aqui, aquela coisa com aquela saia comprida. Hoje não tem mais nada disso. Hoje o desembargador, o juiz de primeiro grau, o bom juiz é aquele que está junto com a sociedade, é aquele que está junto com o problema. Porque eu acho que é daí que vem da gente, do Estado, da figura do Estado juiz, a melhor solução. Dentro dos nossos gabinetes trancados, dando sentenças atrás de sentenças, acórdãos e mais acórdãos, a gente fica fora do mundo, não é? Então, acho que hoje a postura do magistrado, e fico muito orgulhosa também de pertencer a esse movimento que hoje a 15ª está fazendo enquanto tribunal, é de efetivamente pensar em novos mecanismos. Então, acho que hoje o que eu tenho para dizer desse novo desafio que nós estamos enfrentando hoje, né, é esse desafio de tentar fazer com que a cultura de magistrados e de advogados e da sociedade mude um pouco e que a gente consiga fazer mais um trabalho humanizado. Por que eu digo isso? Porque a Justiça do Trabalho está pronta para julgar processo, né? Então, o empregado é despedido, da forma com que ele é despedido, isso gera uma reclamação trabalhista, dependendo dos direitos que ele intitula que são devidos, e ele vai lá, bate na porta da vara e tem o seu processo tramitando, e se ele não estiver feliz ou a empresa não estiver feliz, recorre e vai bater lá no tribunal. Isso tudo é muito mecanizado, hoje a gente não pode mais fazer assim, até porque hoje as varas estão superlotadas. Os magistrados de primeiro grau, eu digo sempre, são verdadeiros heróis. As varas estão sobrecarregadas a ponto de marcar a audiência inicial para o final do ano que vem. A pauta, se a gente for ver diariamente, eles assumem 35 audiências por dia. E no dia seguinte, melhorou? Não, é igual, ou até pior. Então, o que a gente pensou?
Vamos criar mecanismos, ainda mais nessa crise que assola o país, né? Que hoje a gente está vendo o fechamento de empresas, e, aliás, eu estou podendo participar disso na veia, porque, como eu sou vice-presidente, eu tenho a função delegada do presidente de conciliar os dissídios coletivos. Então, quando entra um dissídio coletivo, a primeira coisa que ele faz, ele passa por esta fase de tentativa de conciliação. E muitas vezes a gente consegue, obviamente, e outras tantas vezes a gente não consegue, aí o processo segue o seu rumo e um desembargador é sorteado e faz, então, a confecção do voto, que é aprovada numa sessão de dissídio coletivo. Mas isso para dizer o quê? Que a gente nunca viu, eu nunca vi. Tenho 29 anos de magistratura e não tive a lembrança de participar, enquanto magistrada, de uma crise tão cruel. Então, todos os dias eu tenho 2 audiências. Hoje, quem está fazendo para mim é o meu colega Francisco Giordani. Eu tenho 2 audiências de dissídio coletivo por dia. Isso, historicamente, nos nossos tribunais, nunca aconteceu. Então, não adianta a gente querer ficar lá tentando resolver, né? A gente tem que ver mecanismos para resolver isso tudo. E a gente, então, começou um movimento onde algumas leis nos permitiram, inclusive o novo Código de Processo Civil. E, então, fizemos um mecanismo de 2º grau, envolvendo também os juízes de 1º grau, e fizemos, então, uma movimentação conciliatória. Mas uma movimentação conciliatória que os juízes das varas não conseguem fazer, não por não ter competência, muito pelo contrário, eles que fazem todo o processo. Quando chega no tribunal, está tudo pronto. Quem carrega o piano são eles. Mas por falta de tempo. Por quê? Porque tem uma audiência atrás da outra. Então, nós resolvemos dar um pouquinho mais de alento no 2º grau, porque o processo, quando está em recurso, ele ainda tem bastante coisa para acontecer. E a gente, então, resolveu, a doutora Marinês Cerqueira Targa, que foi nomeada coordenadora desse movimento, e a juíza Andréa Guelfi, que é minha juíza auxiliar, que é titular da 4ª de Jundiaí, 4ª Vara de Jundiaí. Então, nós resolvemos dar um gás nesse movimento conciliatório. Aí fomos lá falar com o presidente, e ele é uma figura extremamente moderna, e ele entendeu que a gente poderia, sim, fazer esse movimento de conciliação para que a gente minimizasse um pouco os processos que já estão e a entrada de novos processos. E, então, nós, depois de muito pensar de como a gente poderia fazer, nós conseguimos um espaço na sede administrativa do tribunal e começamos a pensar quais os processos que a gente tentaria colocar, né? Então, deveriam ser os processos que têm recurso, porque a nossa competência é recursal, mas como, né? Vamos fazer como? Bom, a gente começou a procurar processo num setor que chama Secretaria Judiciária, onde os processos todos chegam da vara e ficam lá. Só que isso é um trabalho insano, porque a gente teria que fazer alguns requisitos para botar em pauta, né? Distância, valor, número de reclamantes. Então, a doutora Marinês deu a ideia de a gente pegar e fazer o movimento inverso. Vamos ver qual empresa que tem bastante passivo trabalhista e vamos chamá-la, né? E vamos contar que o tribunal hoje não é aquele tribunal estanque que fica esperando para dar o acórdão. É um tribunal que vai chamar para conversar, porque está preocupado com o passivo que ela está pagando, que está preocupado que o reclamante ainda vai esperar muito tempo para receber. E a gente fez isso, piloto, com a Unilever, e chamamos a empresa Unilever, que é uma empresa multinacional. Num primeiro momento, com um pouco de receio, né? Que esse movimento de chamar a empresa para o tribunal acaba não sendo vista, hoje não, acho que hoje menos, mas acaba não sendo visto com muito bons olhos. Mas, enfim, ultrapassado esse preconceito e essa modernidade que está realmente na cabeça, eu acho que da grande maioria dos magistrados, nós chamamos a Unilever. E a Unilever se sentiu super honrada. Foi o vice-presidente, foi o diretor jurídico, e para eles entenderem que eles estavam sendo chamados ali por aquele tribunal, por uma vice-presidente, por uma desembargadora e por uma juíza, para tentar fazer com que o passivo que estava custando muito caro, que está custando muito caro para ele, fosse minimizado
com a ajuda do tribunal e das varas. Adoraram, né? Amaram, aderiram ao projeto, e nós três, assim, depois que eles saíram, a gente falou, não, achamos o caminho, né? Porque eles se sentiram, nunca, jamais foi feito esse movimento, eles se sentiram extremamente valorizados, não é? E a gente entendeu que, através da chamada das empresas, que tem esse passivo na mão, que tem esses processos para ser distribuídos na mão, a lista toda, né? Porque o jurídico de cada empresa sabe quantos reclamantes estão postulando. E a gente combinou, então, com essas empresas, que hoje a gente já tem 60 empresas, a gente já chamou, durante o ano de 2015, quase todo dia, ou 3 vezes por semana, a gente elencava uma devedora contumaz e chamava para fazer essa conversa. E eu posso dizer, com grande alegria, que todas elas receberam muito bem, que nós conseguimos passar uma seriedade nesse projeto, uma transparência, um ganha-ganha para os três. Ganha a empresa, porque tem a possibilidade, através do judiciário, de diminuir o custo que ela carrega, que é muito pesado. Às vezes, a média empresa, por conta desse passivo trabalhista, inviabiliza a sua continuidade, o que significa dizer, ela fecha posto de trabalho, o que não é nada interessante, não é? E o reclamante acaba encurtando um caminho, porque ele recebe o que de direito, não é valor expressivamente menor, não. O combinado com as empresas, quer aderir, vai pagar o que deve. E já é um grande negócio para a empresa, porque ela para de pagar juros e correção monetária, que, dependendo desse passivo, é uma fortuna mensal. E ganha o judiciário, porque tem a alegria de fazer essa intermediação, e é menos um processo que a gente julga. A gente sempre fala, quando a gente vai conversar, ontem fomos até São José falar com os advogados, né? É muito engraçado, porque a doutora Marinês, ela tabulou o seguinte: os processos aonde nós, magistrados, damos a sentença, hoje a gente tem, até no CNJ, em Justiça em Números, todo mundo pode acessar, porque isso foi muito bom, esse órgão que cuida da parte administrativa aqui de todos os magistrados e dos tribunais e das varas. Hoje, a taxa de inadimplência da execução trabalhista quase se aproxima a 70%. O que significa dizer, uma vitória de pirro, né? Ganha, mas não leva, porque às vezes a empresa já não está mais lá, às vezes o reclamante também, o advogado já pegou o crédito, enfim, por inúmeras razões, a gente tem uma taxa de inadimplência muito grande em execução. Mas o acordo, quando a gente chama para fazer o acordo, esse acordo é cumprido em 95% dos casos. Por quê? Porque foram as partes que chegaram até ele, não é? Não foi uma coisa imposta, foi uma coisa combinada, foi uma coisa trabalhada. E isso a gente vê hoje no nosso SIC, que é o nosso Centro Integrado de Conciliação, que nasceu em março do ano passado, e hoje já conseguimos, agora eu vou me exibir. Conseguimos ganhar o prêmio, o mês passado, do CNJ. Eles têm, todo ano, eles fazem um tipo não é um concurso, mas é um prêmio que eles distribuem. O tema dessa distribuição é conciliar, é legal, né, porque hoje a gente vê um movimento muito grande em tudo isso, inclusive no cível, né, com os Sejuscs, que já tem inúmeros espalhados aí pelo país. E a gente acabou inscrevendo essa prática da gente aproximar a empresa com o reclamante via judiciário, e nós ganhamos o prêmio Conciliar é Legal na categoria tribunal. Porque nós fizemos, em 2015, acho que 3.000 audiências, nós atendemos quase 6.000 partes e fizemos um pagamento para os reclamantes de 143 milhões de reais. Isso só o tribunal, fora as varas. Por quê? Porque, já que esse movimento nasceu lá no tribunal, e nas varas já tinha os núcleos de execução, né? A gente acabou implementando tudo e fizemos os núcleos de conciliação também nas 8 circunscrições, porque a 15ª, que a sede é Campinas,
ele é um país, né? A gente tem embaixo da jurisdição do Tribunal de Campinas 599 municípios. Então, é uma barbaridade o tamanho desse tribunal. E ele é dividido em 8 circunscrições. E nós, durante o ano passado, conseguimos inaugurar em cada circunscrição um núcleo de conciliação e um juiz coordenador para esse núcleo. E a gente está conseguindo curtir, e toda vez que faça um acordo muito emblemático, a colega Gislene fez um acordo enorme agora com a General Motors, lá em São José dos Campos, ontem nós fomos falar para os advogados. Então, é assim, todo mundo, como diz, né, entrou na vibe da conciliação. E isso, o reclamante ganha, a empresa ganha, e o judiciário, repito, também ganha, porque ele propõe, às vezes, a gente está sentindo no nosso SIC que a gente, quando a gente aproxima as partes, aquilo já é um evento. E eles constroem, acabam construindo esse acordo. E, quando constrói, é uma coisa muito mais agradável para eles, e o cumprimento é muito mais espontâneo por parte da empresa do que, como eu disse, uma coisa imposta. Então, com esse movimento, e eu digo que isso é um novo desafio, porque esse movimento nunca foi feito desta maneira, porque eu quero dizer que na CLT tem 2 momentos obrigatórios para tentar conciliar, e o magistrado é obrigado a fazê-los nesses momentos adequados. Mas é uma tentativa que eu tenho certeza que os magistrados gostariam muito mais de ficar, né, ali tentando ver, contar uma historinha, né, daquela lavadinha de roupa suja, porque essa aproximação, essa coisa do falar, o porquê que está magoado, a empresa de reconhecer, é uma coisa magnífica. Daí esse número expressivo que a gente vem alcançando, tanto nesses núcleos de conciliação de primeiro grau, capitaneados por esses desembargadores, por esses juízes coordenadores, quanto o nosso lá, capitaneado pela doutora Marinês e pela doutora Andréa. Então, o meu recado, na verdade, é que a gente tem sempre que enfrentar novos desafios. E vou contar uma coisa assim, muito que ontem eu vi mesmo. Esse movimento todo, que quando eu conto, todo mundo fica, nossa, que legal, que bárbaro, né? Acho que é uma questão... É muito pequeno e tem muita resistência, né? Mesmo diante desses números expressivos, que eu acho que contra números, performance e desempenho, não tem argumento, não é? Se fosse um fracasso, não estaria esse sucesso todo, muito menos agora na Semana da Conciliação. Tem 2 semanas por ano que tanto o TST, que é o nosso Tribunal Superior máximo em trabalhista, quanto o CNJ, eles propõem 2 semanas por ano para todos os tribunais se mobilizarem, e as varas também, para fazer a tal da Semana da Conciliação. Isso aconteceu agora, de 13 a 17 de junho. Agora, tem uma semana que acabou. E, difundindo essa cultura da não judicialização, da tentativa de aproximação mais humanizada, da gente escutar um pouquinho o problema dos outros para tentar dar a melhor solução, a 15ª teve um desempenho simplesmente extraordinário. São 24 tribunais do trabalho, né? Nós ficamos disparados em primeiro lugar. Nós fizemos 105 milhões de reais. As varas, em 5 dias úteis, as varas fizeram 97 milhões de reais. Então, aonde não está dando certo? Eu não consigo entender. Por outro lado, o movimento contra é muito grande. A colega Marinês participou de uma audiência pública em Brasília semana passada e pôde ver, ontem a gente foi junto a falar lá para os advogados de São José, e ela falou, Gisela, você não pode imaginar, a gente acha que isso, outros tribunais têm vindo aqui nos procurar para entender esse mecanismo. Então, aonde será que a gente está errando? Temos que aprender muito ainda? Óbvio que temos. A gente erra, mas só erra quem quer fazer, só erra quem faz. Então, a gente vai deixar esse legado para as próximas administrações melhorarem o que a gente está fazendo, não é? Porque a gente não está tendo tempo de pensar em melhorias, a gente está tendo
assim, um tempo corrido de implementar. E a gente já viu que esse implemento agora, para nós, 15ª região, não tem mais volta. É um movimento saudável, é um movimento transparente, é um movimento de sucesso, onde paga quem deve, recebe quem tem direito e alivia o judiciário. Esse ano de crise, outro dia eu li, acho que não sei nem se foi alguma coisa do CNJ, a Justiça do Trabalho está esperando 3 milhões de reclamações trabalhistas. Aonde é que nós vamos dar cabo de 3 milhões, Rita? Conta para mim. É triste? Dri? É de chorar, né? Só de saber que a gente vai receber 3 milhões, aonde que vai parar isso? Que justiça é essa? Que vai ficar lenta, que vai ter uma prestação corrida. Então, outros mecanismos têm que ser implementados. Não é porque tira um pouco o foco ali, daquele momento do juiz, ele vai continuar fazendo aquelas duas tentativas obrigatórias. E eu digo, para quem pensa que esse movimento tão grandioso que a gente está fazendo, a gente está flexibilizando o direito do empregado, desculpa, não estamos. Aquilo é feito junto com ele. E sabe quem manda no processo? Vou contar, não é o juiz, nem o advogado, é o reclamante. Foi ele que trabalhou. Se ele quiser o acordo, esse movimento é todo voluntário, não tem nada de obrigação. Então, se ele foi lá, se a empresa se dispôs a conversar conosco, a de entregar uma lista de processos e dizer, doutora Gisela, a senhora pode botar esses processos em pauta, porque eu, enquanto empresa, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer os meus cálculos e vou propor para o reclamante o término deste processo. É ruim isso? Com o reclamante presente? Aonde está que a gente não pode fazer? Aonde está que o juiz fala pela parte e não quer homologar? Então, não tem cabimento isso na minha cabeça, né? Eu posso ser, assim, moderna demais para alguns, mas eu acho que a gente, hoje, tem um efeito tão avassalador nessas tentativas de conciliação e um resultado tão positivo que me faz pensar, juntamente com as minhas colegas, que desempenham muito mais do que eu, uma figura tão importante nesse movimento todo, que é a Marinês e a Andréia, e capitaneadas pelo Dr. Lorival, que é o nosso presidente, não é presidente, é amigo, né? Porque quando a gente vai lá falar alguma coisa, ele sempre viabiliza, ele sempre pondera. Então, não é à toa que ele deu para esse tribunal essa cara diferente, essa cara de desembargador que fala olho no olho, que não tem medo e que não tem problema nenhum de chamar e tentar fazer uma boa conciliação. Então, eu quis só compartilhar e dividir esse momento que o tribunal está passando, né, um momento super de desafio. Nós vamos ter muita luta pela frente, porque a resistência desse movimento é enorme, né? Mas eu acho assim, eu acho que, como eu disse já, os números estão aí para provar. Muitos presidentes e vice-presidentes, eu fui fazer no Coleprecor, que é um colégio de presidentes, o meu presidente pediu para que eu fosse fazer essa fala, inclusive com slides de onde são feitas as conciliações, para os 23 presidentes de tribunal. É claro, é transparente, o movimento não tem nada que esconder, né? Como são formados os nossos mediadores, sempre capitaneados por um magistrado, não é? Então, isso tudo dá uma certeza de que a gente está entrando num caminho muito favorável para a justiça. A Justiça Civil está fazendo esse movimento em grande escala, né? Nós ainda temos as nossas limitações, inclusive para tentar convencer colegas e associações de que esse movimento é legal, né? Que esse conciliar é legal. Legal nos dois sentidos. Legal porque é super, dá resultado, e legal porque está aí. O CPC novo está dizendo que vai fazer uma tentativa antes de começar o processo. É assim que a gente vai poder prestar hoje o nosso intento de dar, né, o melhor para as partes, sem ter que fazê-los passar por aquela litigiosidade toda. Então, é esse o meu recado. Eu acho que desafios todo mundo tem até todo dia quando a gente levanta, né, um conflito, um desafio, que roupa a gente vai botar, não é? Então, todo dia a gente tem, o que a gente vai fazer para o almoço, as mulheres? Né? Como é que vai ser? Vocês vêm lanchar, já começa no WhatsApp os meninos, com os filhos. O
Quem vem para o jantar, quem não vem. E aí, faço o jantar, não faço? Um vai para a casa da namorada, o outro vai fazer pós-graduação. Então, assim, todo dia é uma coisa, né, que você não sabe aonde vai acabar. Só termina quando a gente vai deitar e, no dia seguinte, vamos embora de novo. Muitas coisas aí estão para acontecer. Então, eu acho que essa mentalidade da 15ª, que eu muito me orgulho de pertencer, a esses colegas de primeiro grau, que eu falo com a boca cheia, que eu me orgulho muito, que são assim aguerridos, que fazem esses implementos maravilhosos, como esse TJC, né? A Cris, que está lá hoje divulgando isso lá na Itália. Então, isso é uma coisa muito bacana. E eu quero dizer que, assim, só cresce quem sai da zona de conforto, quem enfrenta desafio, não é? Para nós seria muito cômodo ficar lá e receber tudo o que está acontecendo, mas eu acho que a gente não deixaria o nosso nome gravado na história e na nossa administração e um benefício de um país melhor para os nossos filhos se a gente não fosse lá, não desse a cara para bater e não tentasse fazer um mecanismo mais aguerrido de solução e pacificação de conflito. Então, era esse, na verdade, esse desabafo e essa troca de experiências que a gente hoje está vivendo. A gente ainda tem mais 6 meses de administração. Acho que inúmeros desafios ainda vão acontecer, né? Mas a gente está preparado. Eu acho que quando a gente faz a coisa que entende estar no caminho certo, a gente segue e não tem quem faça a gente parar. Obrigada por terem me ouvido. Temos perguntas? Nenhuma indicada por enquanto? Alguém gostaria?